Gente, desculpa, eu estou me estendendo aqui, só para citar um exemplo aqui, uma coisa que aconteceu na época do Mensalão. Teve um deputado foi tirar onda em cima da esposa do Marcos Valério. Vocês devem se lembrar o Marcos Valério quem era, né? Operador do esquema lá e tal. Sim. E ela estava depondo. O deputado começou a ofender a mulher do Marcos Valério, que não tinha envolvimento direto, ela era a esposa do cara. E o deputado, em um dado momento, falou assim: a senhora não tem vergonha de como é que a senhora se sente olhando para a cara dos seus filhos e vendo seus filhos assim, a mulher chorando assim, como é que a senhora tem coragem assim? Aí a mulher falou assim: olha, eu não tenho coragem nenhuma porque o meu filho morreu há 2 meses atrás, não sei o que, tá. Aí o deputado: desculpa, então, mas a senhora, como é que a senhora olha para a cara da sua mãe? Como é que a senhora encara os seus pais? E a mulher chora mais ainda, fala assim: não, minha mãe está com Alzheimer agora, ela não está entendendo mais nada, não sei o quê. Enfim, esses caras fazem palhaçada nesses eventos, né? Por isso que eu tenho até medo, um dia, se eu fosse deputado, se eu fosse senador, eu tivesse num ambiente desse, porque, olha, como é que você controla, se você se controla emocionalmente, para não dar uma de Glauber Braga, sair chutando todo mundo ali, né? É um negócio que você tem que ter um equilíbrio. Como é que você não dá uma tapa na orelha do Nicolas Ferreira? Aliás, quando eu fui em Brasília, aconteceu muito engraçado. Eu fui conversar com o deputado Vicentinho, que é meu amigo de São Paulo, né? E fui visitar o Vicentinho. E quando eu dobro assim um corredor ali na Câmara, eu trombo de frente com quem? Deputado Hélio Negão. Opa, que beleza! Trombo com ele assim, né? Quase que eu digo para ele: deputado, eu falo mal aí do teu chefe todos os dias, né? Ainda bem que ele não me conhecia. E aí, quando eu me desvencilhei do Hélio Negão, quem estava ali do lado? O Nicolas Ferreira e o Van Hatten. O Van Hatten e o Nicolas Ferreira. Aí o anjo mal passou pela minha cabeça, eu falei assim: que vontade de dar uma bolacha nesses caras aqui, eles eram menores do que eu. Mas é o seguinte, só de eu ter me imaginado ali praticando um boxe, né, já valeu a pena, entendeu? Claro que eu sou um pacifista, não faria isso jamais, exceto se eles viessem para cima de mim. Mas eu me imaginei naquele ambiente ali, como é que é difícil controlar os instintos mais primitivos, né? Total. Gente, deixa eu só comentar também rapidamente isso. O presidente, eu também acho que é muito difícil controlar os instintos. Eu vou até mostrar um episódio aqui. Mas respondendo a pergunta, sim, é claro que não há nenhum tipo de imparcialidade desse presidente da CPI do INSS. Presidente da CPI do INSS, aliás, cujo maior doador de sua última campanha foi um empresário do agro, o cara deu 100 mil do bolso dele por esse presidente, para ele ser eleito. Foi um empresário do agro que foi condenado por trabalho escravo e por fraudar o INSS de mais de 2 mil trabalhadores. Mais de 2 mil trabalhadores. E agora está lá sentado na cadeira de presidente do INSS. Então se pergunta, ele tem imparcialidade? Não tem. Pouco importa a CPI também. Essa CPI, elas foram montadas como circo e a Polícia Federal já está fazendo o trabalho de investigação. Não importa mesmo se ele vai blindar o Nicolas da CPI. Blinda o Nicolas da CPI. Esse relatório final que eles vão entregar, pouco vai valer. De resto, a Polícia Federal já está investigando com seu know-how, expertise pessoal, muito mais do que esses imbecis da direita que estão aí, não para esclarecer nada. Vou colocar na tela, eu fiz uma reportagem a respeito disso, convido depois vocês conhecerem um pouco melhor o presidente da CPI, quem não viu. Escrevi há pouco tempo, no dia 26 de fevereiro. O presidente da CPI recebeu 100 mil de fazendeiro condenado por fraudar o INSS de 2 mil pessoas. Então, sim, ele não tem nenhuma credibilidade para ficar lá e vai continuar lá, porque a presidência do Senado não vai fazer porcaria nenhuma, né? Então tá aqui, não tem nenhuma, só respondendo. E agora, eu ainda quero mostrar mais uma coisa, gente. Dá uma olhada, o professor José, o senhor estava falando de estômago, né? De que precisa de estômago. Dá uma olhada o que o Belinsky, né? A gente sabe quem é, vocês sabem quem é o deputado Belinsky, né? Dá uma olhada, ele era delegado de polícia, né? Dá uma olhada como é que ele faz o debate. Como ele faz o debate público. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. E espero que vocês ajudem a gente. Está faltando um pouquinho, hein, gente? Por favor. Vamos lá. Dá uma olhadinha.
Presidente, a esquerda fazendo a única coisa que eles sabem fazer, merda. Falar bosta, falar mentira, né, e acusar os outros daquilo que eles são. Toda vez que a esquerda abrir a boca para falar mal de um deputado, saibam que eles estão mentindo e estão admitindo a própria torpeza, né? São lixos. São todos lixos. Todos vocês. Hoje, sem exceção, hoje a audiência de custódia. Tá, não vou deixar mais ele ficar falando nada. Mas assim, mais da metade das pessoas votaram no presidente Lula. Ele tá chamando mais da metade do Brasil, sem exceção, de lixo, de merda, de bosta. Como a gente vai manter um debate, né? Que congressinho que a gente elegeu, hein, professor? Eu achei, você sabe o que eu achei muito interessante? Um enfrentamento sui generis que o deputado pastor Henrique Vieira fez em relação a ele. Vocês devem ter visto eu devia ter pegado isso para mostrar. Que o Henrique Vieira falou assim: deputado Bilinski, eu tenho medo do senhor. Eu também tenho, ele dá medo dele, né? Eu ele tenho medo. Porque quando ele fala isso, o Bilinski fica totalmente constrangido, né? Porque você ser classificado como uma pessoa no ambiente civilizado, uma pessoa que causa medo, é uma coisa muito desconfortável se o cara tem um mínimo de inteligência. Porque uma coisa é você ter respeito, né? Você respeitar o cara pelas posições. Né? Outra coisa é você dizer que tem medo do cara e falar isso assim. Porque o cara vai dizer o quê? Você tem medo, tem que ter medo. Sim. Desarmou o cara. Esses caras não estão preparados para esse tipo de situação. Eu, se estivesse lá junto com o pastor Henrique Vieira, eu disse assim: olha, deputado Bilinski, eu quando olho para o senhor, eu vejo uma pessoa com uniforme verde, com uma faixa vermelha no braço e uma suástica. O senhor me causa essa imagem também que me deixa apavorado. O senhor só está faltando mesmo essa indumentária. Tem que precisar, tem que começar a mostrar, criar algumas imagens para a sociedade do que esses caras representam, quem são esse tipo de discurso que eles fazem, né? Porque o que ele fica desejando? Ele desejava ali, com esse tipo de fala, que alguém levantasse a voz e fosse para cima dele, e ele ficasse fazendo aquela coisa de lutador de MMA, com o rosto pertinho, com aquela barba... Aquela barba discutível dele em termos de em termos estéticos, higiene, né? Também. Higiênicos, né? Enfim, cara, você imagina um cara ali falando pertinho de você, encostando aquela barba gigante perto de você, né? Um negócio meio Osama Bin Laden, né? Então, um negócio meio apavorante. Mas, enfim, agora, infelizmente, essas figuras, elas se reelegem, né? Tem uma coisa que é dantesca, que é o seguinte: o Bilinski não era para ele estar agora na Câmara, já era para ele ter vazado. Caçado, né? Não é nem caçado, não. Não é por uma outra via transversa. É pelo processo de anulação do mandato da Carla Zambelli. O mandato dela já era para ter sido cassado por conta daquela história lá ela disseminou notícias falsas nas eleições de 2022 e teve aquele episódio da arma, que ela saiu também. Então, os votos dela ali, né, que ainda não foram julgados, olha só que absurdo, está no TSE, porque o Cássio Nunes Marques pediu vista, aquela história toda. Mas se ela tivesse o mandato dela cassado por conta dos crimes eleitorais de 2022, os votos que ela recebeu seriam todos anulados. Os votos sendo anulados, haveria uma redistribuição em função do quociente eleitoral. E nessa redistribuição do quociente eleitoral, o Bilinski perderia o mandato e o Tiririca também. Então, o que ficou faltando? O que está faltando? Está faltando a cobrança em cima do Cássio Nunes Marques para decidir. Mas eles empurraram isso porque, como é a bancada do PL que perderia ali 2 deputados... aí deixaram. Porque havendo a redistribuição de votos, o PL perderia 2 cadeiras.
né, essas cadeiras, uma iria para o PSOL e outra iria para outro partido, não lembro qual partido, talvez o PT, não sei. Então essa coisa ficou travada ali. Se isso andasse, ou se isso ainda andar durante esse ano, pode ser que a gente se livre do Bilinski. Mas ele deve se reeleger, e a gente não deve se surpreender também se a mãe da Carla Zambelli, que a Zambelli já a lançou candidata a deputada federal, se ela também tiver voto pra caramba. A direita vai ter muito voto. Vai ter muito voto até porque nós estamos apanhando desde de 2022, que a gente não está tendo articulações para colocar nomes de esquerda mais em evidência. O retrato disso foi o que aconteceu nas eleições de 2024 para prefeituras no Brasil inteiro, que a direita deu uma grande atropelada, e a gente de lá para cá parece que não aprendeu nada também, porque temos, mais uma vez, uma letargia muito grande, sobretudo no governo, para ajudar a potencializar nomes, para disputar as eleições, enfim. Isso vai acontecer em cima do laço. Quando chegar no período eleitoral, aí o Lula vai fazer gravação, vai pedir voto para um, vai pedir para outro. Mas a direita está trabalhando nisso há muito tempo. Eu acho que a direita vai ter algumas surpresas desagradáveis, mas serão muito pontuais, como, por exemplo, a do Espiridião Amin, em Santa Catarina, que tomou uma rasteira violenta. Eu estou rindo à toa até agora, porque ele foi aquele bolsonarista na radical, volta a gente compra, né? E agora deram para ele na volta a gente compra. A gente compra uma peruca. E na volta a gente compra uma peruca para você. Não vai ver. Então pode ser que ele fique fora desse processo, eu vou achar muito interessante. E tem outras figuras também. O Bolsonaro deu rasteira numa turma gigantesca, e essas rasteiras aí podem criar algumas dificuldades para alguns personagens aí.